Por que o meu antidepressivo não funciona? Bom, eu acredito que muitas pessoas que iniciam um tratamento com medicamentos antidepressivos, em algum momento já deve ter se perguntado o porquê não está conseguindo ver os efeitos do medicamento, ver os resultados do medicamento, principalmente no início do tratamento. Bom, para a gente tentar entender um pouquinho, né, o porquê que muitas vezes a gente não consegue observar essa mudança, a gente precisa separar em duas situações. Bom, a primeira é: eu comecei a tomar o antidepressivo, né? Só que eu não estou vendo resultado, né? Ou teve um resultado muito pouco, muito insignificante, né? Ou seja, tudo aquilo que eu estava sentindo permanece, continuo sentindo as mesmas coisas e o medicamento não alterou nada, não mudou nada. O que pode estar acontecendo? Bom, o primeiro ponto aí que a gente deve observar é o tempo de ação, né? Todos os antidepressivos, todos eles, e hoje em dia existem diversos tipos de antidepressivos, mas todos eles funcionam por um mecanismo de neuroplasticidade, ou seja, ele modifica a estrutura do neurônio, né? Então, é, essa história de que o antidepressivo funciona porque ele aumenta os níveis de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, é verdade mais ou menos, porque eles aumentam sim a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, mas eles precisam também dessa modificação na estrutura do neurônio, ou seja, esse conceito aí de neuroplasticidade, ele precisa acontecer para que a gente comece a observar uma mudança, uma melhora no quadro. Só que esse processo de neuroplasticidade, de modificação do neurônio, ele pode demorar de em alguns casos, até 6 semanas de tratamento. Então, ou seja, você tentar observar mudanças nesse período antes de 2 semanas de tratamento, vai ser um pouco difícil, porque ele necessita desse tempo de ação para que se ocorra a modificação do neurônio, tá? Então, assim, antes do tempo de 2 semanas, você não vai observar mesmo nenhuma mudança significativa. Em alguns casos, vai começar a observar mesmo lá de 6 semanas de tratamento, tá? Então, o primeiro ponto é esse aí, né? O tempo de ação. O segundo ponto, que é também importante, é a dose, né? Qual é a dose que o seu médico receitou? Né? Então, existem pessoas que têm um metabolismo mais alto, pessoas que têm um metabolismo mais baixo. Né? Então, pessoas que têm esse metabolismo mais alto necessitam de doses mais altas do medicamento. Né? E pessoas que têm um metabolismo mais baixo utilizam doses menores. Então, isso é algo que é importante você está conversando aí com o seu médico, né? Questão da dose. Qual é a dose para o seu caso, para o seu metabolismo, né? Ah, o terceiro ponto é o tipo do antidepressivo, né? Existem, como eu falei no início do vídeo, diversos tipos de antidepressivos, né? Antidepressivos serotoninérgicos, antidepressivos dopaminérgicos e noradrenérgicos. Então precisa saber o tipo do antidepressivo que melhor terá um resultado para o seu quadro. Né? Então, isso é algo que o seu médico também vai avaliar e vai conversar com você para tentar chegar a uma conclusão de qual antidepressivo será melhor. Então, aquela história de que o vizinho começou a tomar um tipo de antidepressivo e funcionou, então significa que para mim também vai funcionar o mesmo antidepressivo, é mito, tá? Então isso não existe. Então, cada tipo de depressão ela vai ter uma resposta muito melhor com um tipo específico do antidepressivo, tá? O quarto ponto pode ser que você esteja com uma doença clínica e essa doença clínica ela atrapalha no tratamento da depressão, no tratamento com o seu antidepressivo. E quais são as doenças clínicas que mais atrapalham durante esse processo, esse tratamento? Anemia,
hipotireoidismo, deficiência de vitaminas, tá? Então essas doenças clínicas, elas também precisam ser tratadas para que a gente consiga ter uma melhor resposta, um melhor resultado da ação do antidepressivo. A quinto ponto aí, que a gente tem que observar, é que às vezes o seu diagnóstico não é esse, tá? Muitas vezes você não está com um quadro de depressão, um quadro depressivo. Você está com algum outro problema, algum outro quadro que esteja imitando uma depressão. E qual o quadro que mais tem a característica de imitar uma depressão? É o transtorno bipolar, né? Só que a gente sabe que o transtorno bipolar, diferentemente da depressão, ele não tem uma resposta boa com antidepressivos, né? Então, muitas vezes pode até ajudar no início do tratamento, mas depois essa melhora ela cai e cai bruscamente, tá? Então, o transtorno bipolar ele não tem uma boa resposta a antidepressivos, tá? Então, da primeira situação, são esses fatores aí que podem estar influenciando, né? O tempo de ação, a dose, o tipo do antidepressivo, né? E doença clínica e que às vezes também o quadro, né? Que o seu quadro pode não ser um quadro depressivo, né? Então, a segunda situação que a gente tem que observar também seria o quê? Por exemplo, eu comecei a tomar meu antidepressivo, funcionou, eu fiquei bem durante um tempo, mas depois a minha depressão piorou, ela voltou e eu não sei o que pode estar acontecendo. Bom, primeira situação que a gente deve observar nesse caso seria, de novo, né, qual o diagnóstico, né? Precisa ter uma clareza com relação ao diagnóstico. Qual o diagnóstico exato que você tem? Realmente uma depressão? É um transtorno bipolar? É um outro quadro, né, que esteja imitando uma depressão? Então, a gente precisa ter essa clareza do diagnóstico, tá? O segundo ponto, certificar também, como eu falei no primeiro caso, de que você não tem uma doença clínica. Então, a gente precisa eliminar a possibilidade de que você tenha uma doença clínica que esteja atrapalhando aí durante o tratamento da sua depressão. O terceiro ponto é que às vezes a sua depressão pode ter piorado mesmo. E isso pode estar relacionado aí a questões do ambiente, né? Às vezes o ambiente ele está mais turbulento, né? Ele está mais não está favorecendo aí para uma melhora do seu quadro, né? Ele está mais agitado, né? Você está tendo pioras no seu quadro depressivo por conta do ambiente. Ou também pode ter acontecido algo no seu organismo, né? Que esteja atrapalhando, que esteja piorando o seu quadro depressivo e aí pode ser essa possibilidade também. E por último aí, o quarto ponto nessa situação é que a gente precisa saber que com o tempo, o nosso cérebro, com a idade, né, a idade vai avançando, então algumas áreas do nosso cérebro elas vão sendo perdidas, né, alguns neurônios param de funcionar, né, eles deixam de funcionar, e isso também pode atrapalhar, e isso também influencia no tratamento da depressão, tá bom? Bom, então essas são as questões aí que podem estar acontecendo e é importantíssimo que você sente, converse com o seu médico, né, para tentar descobrir aí quais são as hipóteses que estejam atrapalhando, né, estejam dificultando que você consiga observar uma melhora no seu quadro depressivo, tá bom? Bom, então essas são as informações que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, tenham conseguido compreender um pouquinho desses mecanismos e agradeço pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.